Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow, Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odontoscan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogran, mármores e granitos. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista a mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem! Mais um Papo de Padre com a sua presença e sua companhia. Hoje viemos aqui na cidade de Vitória, no lado periférico, do outro lado da capital, do centro, na verdade, na Basílica de Santo Antônio, essa bela arquitetura. Santo Antônio é padroeiro da Arquidiocese de Vitória, assim como Nossa Senhora da Vitória. Vamos conhecer um pouco a história dessa igreja, os afrescos são lindos, subir um pouco ali em cima com a vista espetacular. Vale a pena conhecer, olha, você daqui perto, vem pra cá, vem cá rezar e conhecer com Santo Antônio de Pádua. Deus abençoe, vem cá, vamos juntos! Na vida sacerdotal, na vida de um padre, nós temos alguns tipos de padre. Temos os padres diocesanos, que no caso sou eu, e temos padres religiosos, por exemplo, salesianos, franciscanos, agostinianos e também chamados pavonianos. E é justamente aqui que nós estamos, diante da sua imagem, Ludovico Pavoni, um italiano que no início do século XIX, deu início à sua vida, né? Ele já era padre, né? Que conosco aqui o padre Roberto Camilato, o pároco aqui há mais de 20 anos desse santuário, né, padre? Exatamente 20 anos. Há 20 anos, e ele também é da congregação dos pavonianos. Padre, o Ludovico Pavoni já era padre diocesano. Exatamente. No ano de 1807, ele foi ordenado padre diocesano para a diocese de Brescia, no norte da Itália. E, como tal, por causa da sua preparação e da sua formação, ele se tornou também cônego do cabido diocesano de Brescia. E ele foi obrigado a cuidar de pessoas mais carentes. Mas as consequências se impuseram e a mania, podemos dizer assim, era de invasões. E a Áustria invadiu o norte da Itália, fazendo com que a cidade de Brescia sofresse muito por essas invasões, resultando também nessa invasão militar muitos órfãos. E Ludovico Pavoni, como cônego da catedral, secretário do senhor bispo, ele se entregou a essa causa dos órfãos e quando se deu conta, ele já estava numa missão grande e daí ele depôs as suas insígnias de cônego do cabido diocesano brechiano e numa igreja de São Barnaba, desativada e que foi até quartel militar, ele reuniu os órfãos lá e mais tarde, alguns anos depois, ele se ajuntou a 7 jovens que professaram com ele os votos de castidade, obediência e pobreza, e com isso fundou a Congregação Religiosa dos Filhos de Maria Imaculada. Mas só para dizer, nós nascemos dos diocesanos, Centro-Oeste. E eles tomam conta, além de escolas, ele também tem duas paróquias, obras sociais e paróquias. Uma paróquia aqui na Santo Antônio, aqui em Vitória, e a outra paróquia que eles têm em Brasília. E é sobre essa paróquia que é copadroeiro da Arquidiocese de Vitória, não é isso não? Não, é exatamente, juntamente conforme o documento do Papa Pio XII, de 2 de novembro de 1956, a pedido de Dom José Joaquim Gonçalves, bispo da então Diocese do Espírito Santo, está assinado como, e o texto próprio do documento diz, que Nossa Senhora da Vitória e Santo Antônio são padroeiros ao mesmo tempo, simultaneamente. No dia 23 de maio de 1535, coincidentemente com o domingo de Pentecostes que celebramos, que os 486 anos da colonização do solo espírito santense, para o que foi dado o nome de Espírito Santo, porque era domingo de Pentecostes, quando os portugueses chegaram e aportaram na prainha de Vila Velha. No ano de 1530,
1707, 2 anos depois, os portugueses, sabedores de que havia promessa de invasões dos holandeses, exatamente véspera, o dia de Santo Antônio, que os portugueses acabaram se refugiando na Ilha do Mel, né? Dando nome, por causa dessa razão do dia, de Ilha de Santo Antônio. Mais tarde que foi chamado de Ilha Vila Nova de Nossa Senhora das Vitórias. E o dado, assim, importante também nesse particular é que Dom José Joaquim Gonçalves, ele tomou dessa recorrência histórica para pedir então ao Papa Pio XII que fizesse padroeiros de Vitória, a ilha capital, Nossa Senhora da Vitória e Santo Antônio. E a gente está aqui hoje para poder conversar sobre essa belíssima igreja que, alguns anos atrás, se foi chamado recebeu o título de Basílica. Basílica menor. Lembrando que no mundo só temos 4 basílicas maiores que ficam em Roma. São João do Latrão, Latarenense, né? A São Maria Maggiore, São Paulo Fora dos Muros e São Pedro. Essas 4 basílicas são basílicas maiores e ficam em Roma. Pelo Brasil afora, pelo mundo afora, tem algumas que recebem o título de basílicas. Padre, o que é uma basílica? É o título que é dado às igrejas, que são suntuosas, como a nossa aqui, né? Mas as igrejas também mais simples, mas que têm um dado histórico muito pontual para o lugar, para a cidade onde se encontra, né? Mesmo no interior do Brasil, como acontece com muitas titulações de basílicas menores. Por que menor? Menor porque tem o vínculo com as maiores, que você citou, estão em Roma, né? Então, todas as basílicas que estão no mundo todo, sempre, também a de Aparecida, sempre, né, por maiores que sejam na construção, são chamadas de menores. E tem esse vínculo muito próprio, como um título honorífico. Então, a basílica é somente um título honorífico, nada mais do que isso. E ela se origina do Basileus, que no tempo dos persas, no tempo dos romanos, e adquiriu esse termo grego, Basileus, a casa do rei. Mas a igreja aqui em Santo Antônio, no bairro Santo Antônio, não começa nessa época não, né? Não. A igreja matriz antiga? É de 1934. É, 1934. E essa aqui foi começada a construção em O lançamento da pedra fundamental se deu no dia 9 de dezembro de 1956, com Dom José Joaquim Gonçalves. Então, 34 nós temos a Basílica, a igreja matriz mais velha, né? E depois, alguns anos depois, 20 e poucos anos depois, começa a construção dessa Basílica maior. Exatamente. Mas sempre, até hoje, você não pode dizer para o povo lá da matriz que não é a igreja principal. E a gente tem que admitir isso aí, né? Admitir, né? Então, Dom Luiz Escorteganha, ele criou e instalou a paróquia na linguagem eclesiástico-canônica, né? Mas na linguagem nossa é fundação, né? Fundou a paróquia no dia 29 de maio de 1951. O mesmo ano em que foi fundado o seminário arquidiocesano da nossa arquidiocese, né? Enfim, e foi muito importante para a região da Grande Santo Antônio, porque Santo Antônio, como bairro, pertencia à paróquia de Vila Rubim, que é de 15 de agosto de 1926. O senhor fica lendo, você vai dormindo, aí fica lendo aqueles livrinhos assim nas datas? Eu tenho uma memória viva de datas e... Misericórdia! E historicamente a gente vive um pouco de tudo isso e eu consigo. Vamos dar um giro aqui, conhecer um pouco cada detalhe dessa basílica. Tem vistas de fora também por cima, que é belíssima. Ainda vou lá em cima aqui, ó, ainda acho que deve ser explorado este local. Se você vai para a Europa fora, padre, se você vai nas igrejas afora aí, você tem lá umas escadinhas, o povo paga ingresso para poder subir na torre, para poder ver uma vista, uma torre cineira, eles sobem degraus mais degraus para chegar lá, eles pagam ainda, ajudam a igreja e tem vistas privilegiadas. A vista aqui de cima é algo extraordinário. Por isso nós esperamos o elevador panorâmico para que exploremos
como você sempre disse para mim, Padre Anderson, esse local aí em cima. São 101. 101? 110. 20, né? Foi 20. 110 ou 120? Como é que é? Vai contar aqui? Vamos contar aqui. Aqui é a primeira parada. Olha. Aqui é o coro da igreja. Olha que belíssimo. Olha isso. Aqueles órgãos também não tinha. No projeto, nunca teve projeto daqueles órgãos. Não. E no caso, nós falamos, são 20 vitrais falando sobre a vida de Santo Antônio. 13 falando sobre a vida de Santo Antônio. 13, Santo Antônio. E 7 com o Divino Espírito Santo. Ali tem o São Ludovico Pavone, a Imaculada Conceição e São José do outro lado. E aqui nessa outra ponta tem Sagrado Coração de Jesus, a Cruz Redentora, Nossa Senhora das Dores. E lá no centro tem o Santo Antônio, aí são 7. Os outros todos contando a história de Santo Antônio. O bonito da nossa igreja, das artes sacras e dos vitrais, ela conta uma história. E muitas pessoas iletradas no passado, elas rezavam a partir dela. Era uma forma de catequese. É transformar a palavra de Deus, a Bíblia, em arte. Transformar a história dos santos e contar, para que as pessoas pudessem chegar e poder ali contemplar e rezar com aquilo ali, né? Então isso para nós, católicos, isso é uma riqueza muito grande, né? Essas imagens não são aqui cultuadas como adoração, né? Elas estão simplesmente contando histórias. Olha que maravilha isso. Eu vou também? Eu vou também. Ver. Olha que maravilha. Gente, isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui tem que ser explorado aqui no nosso turismo com o Espírito Santo, padre. Tem. Olha isso daqui, vem cá. A Baía de Vitória. Para quem não lembra ou não conhece, Vitória é uma ilha. Nós estamos aqui do outro lado do centro. Nós temos aqui a pedra que separa ele do centro, né? E aqui nós temos, olha, o contorno da Baía de Vitória. Com outra ilha ali. Que eu ainda vou fazer um papo de padre, circulando aqui, ó, a Ilha de Vitória, tá bom? E a Ilha Doutor Américo, que é uma ilha também ali. Ah, sim, nunca fui. Do outro lado aqui do rio, do mar, aqui nós temos ali a cidade de Cariacica. Como falado, é do carisma dos pavonianos também essa questão da educação, do cuidado dos mais necessitados. E aqui, como também essa basílica, essa paróquia, ela está vinculada aqui a um colégio de muito tempo. E a basílica, a igreja, a matriz, de onde tudo começou, está aqui próximo de nós aqui, ó. Você pode ver aqui, logo em seguida, a igreja matriz, que deu início a tudo. Anos depois, veio construir essa igreja que se tornou essa grande basílica, belíssima arquitetura. Vamos então conhecer um pouco mais os detalhes da arte dessa basílica. O conteúdo é muita história aqui, muitas coisas bonitas, que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Conosco aqui o Michel. Michel é um leigo, né, Michel? Muitos anos aqui da paróquia. Da paróquia, desde 82 que eu moro aqui. Mas depois que eu me aposentei, em 2014, 2015, eu passei a ajudar aqui. E aí fui conhecer, fui me interessar e ajudar a difundir um pouco mais. Michel, a igreja começou a ser construída em 1956, essa aqui, né? Levou uns 15 anos para poder chegar onde chegou. Aqui, né? E depois temos os afrescos, que é final da década de 90 e até o início dos anos 2000, ainda veio para fazer os acabamentos finais e tal. E era feito assim, foi feito por partes. O pintor, que era Alberto Bergoni, um pintor italiano, ele vinha voluntariamente para fazer esse trabalho. E aí fazia uma parte, depois na volta fazia outra, no ano seguinte, 2 anos depois. Então levou aí um período que ele foi complementando. E com um teor de detalhes, com coisas maravilhosas. A gente conversa com as pessoas mais antigas, pessoas que acompanharam aqui, e tem coisas assim muito interessantes. Tem uma Nossa Senhora que ele pintou um pouco mais tropicalizada, e uma pessoa daqui da comunidade que vinha e ficava observando o trabalho dele, e ele aí deu a ela, a Nossa Senhora, umas feições que realmente lembra as feições da moça. Um pouco mais rústica, um pouco mais tropicalizada, como ele mesmo gostava de dizer. Na Santa Ceia a gente observa o Judas, ele está obscurecido. Ele está como se não tivesse luz sobre ele. São detalhes assim, que ele sempre teve muito esse cuidado. A Santa Ceia também, ele está num plano vertical,
e normalmente é num plano horizontal, a gente se acostumou a ver a Santa Ceia num plano horizontal, e ele ali encontrou uma solução para fazer num plano vertical. Então, assim, foi rico em detalhes, em dedicação, em conhecimento, e só dizer que foi um trabalho voluntário, a pessoa vir deixar isso registrado para a gente. Né? Lá a Anunciação, a Anunciação primeiro, de né? Maria, que ela está ali com características de Nossa Senhora que nós conhecemos comumente. Né? À frente nós temos então o quadro da Natividade de Jesus Cristo. Isso. Que ali Maria tem um aspecto mais tropicalizado, né? Mais brasileira, vamos dizer, uma Maria. Que por sinal é modelo. É uma pessoa daqui da comunidade, né? Que vinha e ficava observando, e a gente compara. Ela vem ainda aqui, já é uma jovem senhora, mas se compara, dá para ver que realmente tem uma semelhança. É como ele dizia, né? Nossa Senhora, ela é de todas as nações, ela é de todos os seres humanos, então ela pode ter as feições de um e de outro. Então nós temos a Anunciação, o nascimento de Jesus, nós temos aqui a última ceia do Senhor, né? E em contrapartida nós temos aqui a crucificação, né? Com todo o sofrimento doloroso realmente, né? E é interessante o jogo de luz, no caso de cores, né? Algo menos cor, né? E não sei se isso tem um pouco mais de significado, algo mais colorido aqui, né? Talvez como se tivesse já após o último suspiro, né? Que teve o sofrimento maior, que ficou escurecido, e depois a esperança. Da crucifixão nós temos aqui na frente, que é a sua ressurreição. A ressurreição, né? Aqui se mostra a ressurreição. Exatamente. E é interessante que tanto o nascimento como a ressurreição são os únicos quadros, o autor aí, o pintor, ele tira o afresco um pouco do limite. Talvez esteja algum paralelo aí, né? Entre... A impressão que dá é que realmente ele quis chamar mais atenção para esses quadros, né? Olha, tem alguma coisa de diferente, alguma coisa assim, que a pessoa fixa. É normal que as pessoas perguntem, mas por que ele está ali e tal? De fato, o significado exato eu não sei. Talvez aqui é um dos guerreiros que acabou se arrependendo e que... né, são os soldados, aqui no caso, que estavam ali na pedra, que a pedra rola e sai triunfante, né? E na contrapartida nós temos aqui Pentecostes, né? Exatamente. A vinda do Espírito Santo. Maria, junto com os apóstolos, olha, é bonito ver o êxtase deles ali, né? Exatamente. Sendo tomado por línguas de fogo. Ele põe até crianças também, inclusive, né? Ele mistura um pouco os apóstolos com pessoas cotidianas do mundo presente hoje, que também vivem o mesmo Pentecostes, né? Exatamente. Que recebem, ou seja, nós também hoje, no tempo presente, estamos unidos a essa experiência, né? Uma coisa que os turistas, quando vêm, que a gente conversa, eles chamam muita atenção, é a questão deles falarem línguas. Como é que é? Eles eram rústicos, eram pessoas sem muita cultura, e de repente começaram a falar diversas línguas. Aí a gente vai, explica, né? Não está retratado no quadro, mas isso é nas escrituras, que eles falavam a língua deles, cada um é que entendia na sua própria língua. É como se tivesse uma tradução simultânea. Por graça do Espírito, né? Isso é uma das interpretações da glossolalia, né, no mundo bíblico, né? E tem ainda, que eu gostaria de destacar, são os evangelistas. As igrejas principais mais antigas, de modo especial, quem mexe com arte sacra, tem esses evangelistas. São os 4 evangelistas. E os 4 com os 4 animais. Eu vou explicar para vocês. E também tem outro personagem aqui, que é o famoso Grande Otelo, né? O ator, né, o mais antigo, inclusive está aqui no cantinho aqui, você pode perceber a feição um pouco parecida. Só para explicar um pouco, então, que ficou na dúvida desse quadro aqui, nós temos uma divisão de cores, né? Nós temos um lado mais colorido e um lado mais, como fosse mais preto e branco. Ou seja, a morte veio para todos, a dor para todos. Só que a dor de alguns aqui é uma dor de vida, né, do próprio Cristo, que dá. Nós temos ali a figura em cima, Maria Madalena, São João e Nossa Senhora. E do lado mais colorido. Só que do lado de lá, nós temos o lado mais escuro, que no caso são aqueles doutores da lei, que blasfemaram contra Jesus Cristo. Inclusive tem um no chão aqui, que ele está rasgando como que fosse as vestes ali, ou seja, um arrependimento por aquilo que causaram ao próprio Senhor. Belíssima interpretação, o quadro.
Já nos primeiros séculos do cristianismo, havia uma dúvida de quantos seriam os evangelhos. Tinham vários evangelhos. Hoje nós sabemos que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas foi definido isso canonicamente, só foi definido no Concílio de Trento, em 1540-45. Antes disso, era tradição. E tem um padre da igreja chamado Santo Irineu, século III, né? Ele começa então a fundamentar por que são 4 evangelhos e não outros mais. Ele vai citar ali uma profecia de Ezequiel, como também do Apocalipse, de um animal de 4 faces. 4 faces. Um animal com a face de leão, uma face de um homem, a face de um touro, uma face de águia. Esses 4 animais, ele vai fundamentar então os evangelhos e vai dizer que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e não outros mais 4. Ele também cita por que 4? 4 são os sentidos, norte, sul, leste, oeste. 4 são os grandes ventos que tinham naquele tempo. Então, por isso, legitimou-se em 4. E na arte sacra, esses 4 evangelistas são vinculados com uma imagem de um animal. Onde você for na igreja, que você vê um animal com os 4 evangelistas, pode saber, é a partir daí. Daí a gente começa, então, com Mateus. Mateus começa o evangelho falando da genealogia de Jesus Cristo. Ou seja, ele fala do homem. Por isso, então, Mateus está vinculado com a imagem de um homem ou de um anjo. Marcos começa o evangelho com João Batista, no deserto. Então, o leão é aquele que enfrenta, que consegue conservar e perseverar. Então, Marcos está com a figura do leão. O terceiro evangelista é Lucas. Lucas começa o evangelho falando de Zacarias no templo, sacrifício, touro. Então, nós temos a imagem do touro. E, por fim, nós temos o 4º elemento, que é João, que fala o princípio foi o verbo se fez carne, o verbo desceu e habitou entre nós. E aqui nós temos, então, a águia. Daí, os 4 animais com os 4 evangelistas. Para finalizar um pouco o nosso passeio aqui da arte sacra, nós temos aqui também no altar, na parte do altar-mor aqui, alguns personagens, né, que estão vinculados pela fé em Cristo, não é isso, Michel? Sim. Na verdade, o elemento de ligação que a gente pode falar é o cuidado e a atenção com os mais necessitados, com os mais pobres. São Vicente de Paula, que cuidava muito das crianças, né? Ali uma representação de pessoas do povo, uma senhora com as crianças do povo. São Ludovico Pavone, com seu carisma de cuidar dos mais necessitados, da própria congregação, de ter esse cuidado de, além de alimentar, ensinar um ofício. Madre Teresa de Calcutá, que se tornou Santa Teresa de Calcutá, assim como São Ludovico Pavone, e São José de Anchieta, que foi um grande catequizador e que teve muito aqui nas nossas terras. Então também tem a representação dele ali. Até porque, como já dissemos aí, Ludovico Pavone, ele no início da sua vida sacerdotal, ele vai cuidar também dos mais pobres ali, mais desvalidos. Por isso, então, essas figuras aí também cristãs seguiram o exemplo de Cristo de algo mais próprio, né? Então, quando você vem rezar na basílica, você aprende a rezar um pouco com isso. A arte nos ajuda a aproximar de Deus. A arte fala do belo. O belo é Deus. Então, quando vem aqui na basílica, qualquer outra igreja, reze com aquilo que está aqui. Agora, como já disse, ninguém ama aquilo que não conhece. Aprenda a conhecer para poder amar a sua igreja. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até semana que vem.